Boa noite! Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma... O quê? Quinta do Café, isso mesmo, gente. Estão preparados para mais um papo top? Vocês sabem que aqui a gente só traz convidados top, né, gente? E hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco vocês vão conhecer o nosso convidado de hoje, que está aqui, que é o psicólogo, o Nicholas Krieger. É isso aí mesmo, nós vamos falar de psicologia e espiritualidade, gente. Vamos entender essa caminhada, como as coisas caminham juntos e como são importantes ou como se complementam. Nós vamos entender cada coisa nesse sentido durante o nosso papo aqui, tá bom? Mas você que tá chegando agora, ainda não tá inscrito aqui no canal? Pô, eu não acredito num negócio desse. Vem fazer parte da família Vaz da Minha, ó. Aperta nesse botãozinho vermelho, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, gente. Aproveita, corre lá no Instagram, tá bem aqui, ó, @VazDaMinha, né? @VazDaMinha. Agora eu vou colocar lá. Isso lá, @VazDaMinha. Pra quê? Lá na bio tem link pra você seguir todos os canais. Gente, tem Telegram, tem X, tem o Instagram da agência, tem os dois canais, que é esse, o Vaz da Minha Cast, tem o Vaz da Minha Geek. Então você não vai perder nada. Tem ali o WhatsApp, tem tudo, gente. Então você quer perder? Ah, eu não tô recebendo os avisos das lives. Então participe dos grupos, acesse os canais, automaticamente você vai receber os avisos, gente. Não tem como não receber, beleza? Então, vem acompanhar tudo o que acontece, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, com muita qualidade, tentando trazer assuntos diferenciados, para vocês terem um entretenimento através de uma entrevista diferente, um conteúdo para vocês assistirem aí, porque hoje tá difícil com conteúdos de qualidade, e mais, gera conhecimento, porque aqui você vai aprender muita coisa. Beleza? Mas deixa eu já começar falando do nosso parceiro aqui do canal, que é a Unifatesse, gente. Você que não conhece ainda a Unifatesse, acesse o site unifatesse.edu.br ou @EADUnifatesse. São mais de 120 cursos de graduação, mais de 100 cursos de pós-graduação no ensino à distância, são mais de 300 mil alunos do Brasil, gente. É isso mesmo, são mais de 1000 polos. É a onda laranja que está tomando conta do país. Venha fazer parte, você também aqui da Unifatesse, quer realizar o sonho de fazer uma graduação? Ah, eu quero fazer mais uma graduação. Aproveita a chance. Eu preciso fazer uma pós-graduação. Preços acessíveis, diferenciados, e você vai ter o conforto de fazer à distância, com exceção de alguns cursos que tem algumas disciplinas presenciais porque são exigidos, mas a maioria é tudo online, você vai fazer com tranquilidade e vai ter a sua graduação de extrema qualidade. Cursos reconhecidos com nota máxima no MEC, gente. Então, assim, vale muito a pena. Venha fazer parte você também da Unifatesse. Eu mesmo estou fazendo a minha terceira graduação, e a terceira graduação é a segunda graduação que eu faço na Unifatesse. Estou fazendo teologia, que hoje vai estar muito ligado com o assunto do que nós vamos trabalhar aqui, que é psicologia e espiritualidade. Vocês vão entender isso durante o nosso papo aqui, beleza? Também preciso falar do nosso outro parceiro do canal, que é a Podium Alimentos, gente. Você que não conhece a Podium, uma empresa do noroeste do Paraná que exporta para mais de 70 países produtos e derivados da fécula de mandioca, do amido. É isso mesmo, gente. Então vai lá conhecer. Eles têm um pão de queijo, uma massa de pão de queijo que é consumido em 70 países diferentes, para vocês terem uma ideia. É a Pódio, do noroeste do Paraná, alimentando o mundo, gente. Então vocês precisam conhecer uma empresa top aqui também, que apoia e incentiva aqui o nosso canal. Eita, já falei pra caramba. Quero agradecer aqui, de antemão, a presença, Nicholas, aqui para esse papo incrível aqui, pra gente poder falar de psicologia, falar de espiritualidade. E é legal porque você, além de estar dentro da psicologia, você também atua dentro de uma igreja, então você tem uma liderança, né, com jovens e adolescentes, isso é legal. Eu acho que vai ser muito importante esse papo para a gente poder trazer essa simbiose, vamos dizer assim, entre, igual gastei agora, hein, entre psicologia e espiritualidade, religiosidade. A gente vai ter que entrar nessas vertentes para poder entender. Só que antes de começar, eu preciso fazer o brinde com você, que é o nosso brinde do Quinta do Café. Seja bem-vindo oficialmente aqui ao Quinta do Café. E
Pra começar o papo, eu sempre faço o quê pro meu convidado? Eu não gosto de ficar lendo o currículo do convidado. O hosting normalmente faz isso. Eu acho muito quadradinho esse tipo de coisa, porque às vezes o convidado tem um jeito de falar, gosta de apresentar alguns aspectos diferentes, ou às vezes não quer ficar falando tanto de outros. Então o que eu faço? Eu entrego a câmera pra você, mas não é pra levar embora não, viu? Ah, que pena. É pra ficar aqui. Mas pra você poder se apresentar, dizer quem é o Nicolas, de onde veio, pra onde vai, e aí o pessoal já começa a conhecer você. Ok, então vamos lá. Tá pegando? Tá pegando. O meu nome é Nicolas Luciano Krieger, eu sou psicólogo, né? Tenho pós-graduação em psicopedagogia, tô finalizando agora mais uma pós em psicodiagnóstico, avaliação diagnóstica, né? Eu sou casado, sou genro do Vocês viram Fábio. só, né? Além disso, nós viemos ali de Santa Catarina, a gente mora agora atualmente numa cidadezinha bem pequenininha lá chamada Timbó, né? E como o Fábio adiantou, né? Eu e minha esposa, a gente começou alguns anos atrás um trabalho junto a um ministério, né? E a gente trabalhou durante alguns anos com jovens, com adolescentes, voltado já para essa galera, para essa faixa etária, para esse público em específico, né? Nós chegamos a ter algumas células, não é célula de biologia não, mas a gente tinha algumas, eram grupos de jovens, né? Em Blumenau, e então a gente se mudou recentemente para Timbó, nós iniciamos lá um novo desafio, né? A gente está como missionários lá, cumprindo aí a obra, e tanto eu como minha esposa, a gente carrega os dois focos dentro de nós, né? Eu sou psicólogo, minha esposa é psicóloga, eu tô aí no meio religioso, minha esposa também tá, então a gente vive isso aí integralmente, 24 horas por dia, e essa é a nossa essência, é isso que a gente leva conosco sempre. Não, muito legal, é bacana você ter citado, eu acabei falando tanto, se apresentando, esqueci de falar, meu genro tá aqui, né, tá aproveitando que veio pra cá, né, passarem uns dias aqui, ele e minha filha, vocês vêm aqui, vocês não vão descansar não, vocês já vão ter que participar de entrevista, vocês estão lascados. Eu já avisei antes de vocês viajarem que vocês iam participar, né, então já vieram sabendo já, né, que iam participar da entrevista aqui. Muito legal, Nicolas, você já ia poder colocar essa questão. Mas talvez seria interessante a gente começar o papo aqui explicando para quem está assistindo a gente, né? Eu acho que essa é uma dúvida que permeia muitas cabeças. Como que você define espiritualidade junto ali com a questão, dentro desse contexto da psicologia? Há como definir dessa forma? Ah, sim. O que acontece, Fábio? A psicologia encara o ser humano como um sujeito, um indivíduo, né? Que é composto por diferentes fatores. A gente vai crescendo e se desenvolvendo e diferentes pontos na nossa vida vão influenciando em quem a gente se torna e em quem a gente... do que a gente se constitui, né? A gente tem aí fatores biológicos, é o que me torna alto, baixo, branco, negro, homem, mulher. São os fatores biológicos que nós levamos conosco. A gente tem aí os fatores sociais, que é quem está ao nosso redor. A gente é formado pelas pessoas com quem a gente convive, né? Família, principalmente, amigos, colegas de trabalho, nossos relacionamentos. Então, a gente tem aí o ser humano como um ser social também. Temos biológico, social. Nós temos o ser humano como um ser psicológico, que daí é o que a gente chama de ser biopsicossocial, né? Sim, pô, legal. A gente tem o ser humano psicológico, que é o que nós carregamos conosco dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, né? Nosso comportamento, nossa conduta, nossas escolhas, né? E, por fim, nós temos o ser espiritual. Então, o ser humano é um indivíduo biopsicossocial e espiritual. A espiritualidade é algo que faz parte da nossa vida, nosso dia a dia. E ela surge a partir de uma escolha, né? A gente pode escolher determinada religião, a gente pode escolher determinado caminho a traçar, e a gente pode também não escolher. A gente pode escolher nenhum deles. Mas, independentemente, isso é algo que faz parte das nossas vidas. E a psicologia, como ciência que respeita esse parâmetro, né? E isso é algo aí que hoje em dia já é amplamente defendido. A gente tem aí minutas, a gente tem aí artigos do CFP, que é o nosso conselho, já trazendo esse assunto à tona e afirmando, não, a espiritualidade faz parte do indivíduo, precisa ser respeitada. E é interessante que você colocou a questão, mesmo quem fala, não quero seguir nenhum caminho religioso, vamos dizer assim, eu vou ser agnóstico, eu sou ateu. De qualquer maneira, é um comportamento espiritualizado.
É uma escolha que envolve esse tema como um todo, não, né? Eu escolhi não acreditar em nada. Automaticamente é um lado espiritualizado do ser humano que ele vai carregar com ele. E a espiritualidade vai além disso também. Muitas vezes é uma pequena crença que você tem, uma experiência que você teve ao longo da sua vida. Às vezes é uma superstição, né? Às vezes é um hábito familiar que você herdou e faz até hoje. Talvez você já não saiba mais nem o motivo, mas ele surgiu provavelmente de algo relacionado a esse ramo. Então você pode ter escolhido não escolher, né? Pode ter escolhido não acreditar, mas ainda assim tem pequenos parâmetros que vão fazer parte da tua construção como pessoa que provavelmente vieram aí de um lado mais espiritual, uma herança, né? Pô, bacana. Inclusive, eu já li algumas matérias, né? Artigos de revista, algumas manchetes específicas que falam que, não sei, então é até bacana você deve ter visto alguma coisa, que falam que existem vários benefícios onde quando a pessoa tem uma espiritualidade, quando ela tem ela segue alguma religião e tem a fé sendo praticada, que isso auxilia muito nos problemas, nos transtornos do dia a dia, principalmente dentro dos tratamentos psicológicos. Isso é fato mesmo? Isso é algo que vai de pessoa para pessoa, né? Mas, de fato, muitas vezes, o que a gente consegue observar, né? Que dentro desse ramo, dessa área, a gente encontra muitas vezes o nosso propósito de vida, a gente encontra aí um caminho para seguir, a gente encontra uma missão, às vezes, na Terra, né? É uma das grandes questões que muitas vezes a gente se faz, né? Por que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Para onde que eu vou agora? E quando a gente tem esse olhar mais pro lado espiritual, a gente pode encontrar as respostas para essas perguntas, né? Como eu falei, é algo que vai de indivíduo para indivíduo, mas é um caminho viável, é um caminho que existe, é um caminho que muitas vezes serve como auxílio, né? Então, a espiritualidade surge justamente nesse sentido, né? É nela que a gente pode encontrar também aquilo que a gente reconhece como ensinamento válido, é nela que nós formamos muitas vezes o nosso caráter, muitas vezes diferentes religiões tem ali o livro guia, né? A gente tem a Bíblia, a gente tem a Torá e diferentes escritos. Dentro disso, a pessoa encontra aquilo que ela identifica como guia para a vida dela também, como um manual de instruções, né? Então, querendo ou não, é uma ferramenta que existe, né? E tá aí para ser não só usada, mas também vivida por aqueles que escolherem isso, né? Muito legal. Aproveita você que está assistindo agora aqui esse conteúdo. Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre fé. Você tem uma religião? Você é de alguma igreja, ou de uma outra instituição religiosa? Deixa nos comentários pra gente conhecer, saber também, pra gente poder ver aqui e até ter um caminho legal pra gente poder pensar em próximos temas aqui dentro do contexto das entrevistas aqui, tá bom? Mas, Nicolas, vamos lá. Existe uma grande briga para definir, porque muita gente confunde espiritualidade com religião. E aí são coisas, né? Desculpa a minha leiguice talvez aqui, mas são coisas completamente diferentes, né? Como é que é isso? Como é que essa divisão entre religião e espiritualidade, principalmente dentro do âmbito aí na visão psicológica? Então tem diferença sim, né? Muitas vezes as duas coisas caminham juntas, mas isso não é uma regra. Quando a gente olha para a religião, o que a gente encontra, o que a gente identifica? A religião é algo coletivo. Né? Ela é um conjunto de crenças, de valores, de dogmas, de hábitos, que constitui um agrupamento do qual o indivíduo escolhe fazer parte ou não. Mas, para facilitar, a gente pode identificar como religião sendo algo coletivo. Ponto. Agora, quando a gente olha para a espiritualidade, a gente olha para o individual. Né? A espiritualidade é a minha experiência pessoal. Bacana. Com aquilo que eu identifico como espiritual, né? É o que eu levo comigo, dentro de mim, e o que me constitui de fato. A religião influencia aquilo que eu sou, influencia como eu me formo como pessoa, mas o que de fato traz a minha postura, a constituição do meu ser é a minha experiência individual, né? Então, quando a gente tenta analisar esses dois fatores, o que a gente pode entender? Que eu posso ser um indivíduo espiritualizado, entre aspas, estando fora de uma religião, porque é uma experiência individual. Por causa do que a gente comentou antes, né? Ou às vezes é a pessoa que não está em nenhuma religião, em nenhum ministério em específico,
e que, mesmo assim, para e medita, ou para e lê o horóscopo, ou coisas do gênero, né? Ou então se conecta com a natureza, com a terra. Isso também é um tipo de espiritualidade. E o outro caminho também existe. Eu posso estar dentro de uma religião, eu posso estar frequentando uma igreja e não ser um indivíduo espiritualizado. Eu posso não ter tido minha experiência, eu posso... Como que eu posso dizer? Eu posso frequentar a igreja ali de maneira dominical e, na verdade, não viver isso. Na verdade, você acaba tendo a instituição religiosa, muitas vezes para algumas pessoas é apenas um clube social. Também. Que a pessoa vai ali para ver pessoas, mas não tem nenhuma experiência espiritualizada, né? É o rolê de final de semana. Rolê de final de semana, boa, gostei do termo. É bem isso aí mesmo, é o rolê de final de semana. Porque, na verdade, existe também uma questão, e é uma cultura muito do brasileiro também isso, né? A gente fala assim, principalmente quando você pensa aí em datas específicas do ano, quando você pensa que a pessoa, não, eu preciso ir lá, que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, né? É Natal, Ano Novo, né? Aí eu preciso, porque agora... Como se uma vida diferenciada fosse só um dia que você fosse lá pedir perdão, tá tudo certo e vamos continuar barco que toca, né? E agora falando, a gente puxou aí para datas comemorativas, ir à igreja, ir pedir perdão pelos pecados e se purificar e tudo mais. Gente... vida de fé é uma experiência contínua, é um estilo de vida, exatamente, né? É algo que a gente, eu e minha esposa, a gente fala muito, a gente tenta viver muito isso. Quando a gente fala de igreja, a gente precisa entender que isso é algo que não está só dentro daquelas quatro paredes, até porque uma igreja, quatro paredes, não passa de uma porta aberta. O que constitui ela é quem está lá dentro. São os nossos hábitos, são as nossas crenças, são nossos estilos de vida, é aquilo que a gente vive, carrega, expressa, demonstra, né? Exatamente. E a gente precisa entender isto, né? A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa o quê? Chamados para fora. Muito bom. Eu não sou igreja dentro de quatro paredes. Eu sou igreja fora das quatro paredes. Isso é muito legal. Essa origem da palavra é muito legal. E é interessante, porque quando você fala de vida transformada, é uma vida que também transforma. Ou seja, eu me transformei, mas quero transformar pessoas. Legal esse contexto. E quando a gente pensa nesse contexto da espiritualidade, é interessante porque se você pegar ao longo da história, quando começou os conceitos da psicologia, né, da psiquiatria, a gente falava-se dos alienistas, né? A gente falava de uma outra... Era extremamente científico o contexto, né? Em que momento a psicologia aí ela começou a dialogar com a espiritualidade? A espiritualidade, ela existe desde os primórdios da humanidade, né? Independente daquilo que você crê e que você leva como ponto inicial da existência humana, a gente vê que a espiritualidade está junto, né? Se você olha aí para a cultura judaico-cristã, a espiritualidade surge com a criação do mundo através de um Deus. Se você olha para visão mais evolucionista, a gente vê o surgimento da espiritualidade praticamente em paralelo com o surgimento da consciência humana. O homem, em seu princípio, sempre buscou algo para crer. Né? E agora, quando a gente olha para a psicologia, a gente vê algo que é mais recente, né? A psicologia surgiu ali na segunda metade do século XIX, mais ou menos, né? Com o Wilhelm Wundt, lá na Alemanha. E ela vai sendo construída ao longo dos anos, considerada apenas ciência, considerada algo experimental. Surge também Freud com a psicanálise, algo um pouco mais solto, um pouco mais maleável, que daí é levado para dentro do espaço clínico, né? Certo. E então, no finalzinho do século XIX, surge William James. Quem foi William James? William James ele era um filósofo e um psicólogo. E ele foi responsável por pegar a psicologia, que até então era algo europeu, e extremamente elitizado e específico, e dentro da caixinha, ele pega a psicologia e ele leva para os Estados Unidos. E a gente não pode negar que tudo aquilo que é levado para os Estados Unidos acaba sendo difundido de uma maneira muito mais ampla. Né? Isso é fato. Prova disso é as consequências aí da Segunda Guerra Mundial. Uma galera saiu da Europa, fugiu para os Estados Unidos e de repente, bum! Tudo que essa galera da Europa levou para os Estados Unidos se difunde e se desenvolve. Da mesma forma aconteceu com a psicologia, quando ela entra nos Estados Unidos, a visão se abre mais. E
William James, da mesma forma que ele leva a psicologia para os Estados Unidos, ele é muito conhecido pela visão pragmática, né? Ele pega um pouco mais essa ideia de preto no branco e vamos pra frente, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos desenvolver, que é a própria cultura americana, né? Uhum. Ele é muito conhecido por essa psicologia mais pragmática, mas em paralelo ele também era um cara extremamente voltado para a religião. Então, os primeiros estudos oficiais, entre aspas, né? A primeira pegada mais oficial ali da psicologia junto à espiritualidade surge com William James. Ele traz essa visão aí da psicologia da religião. E então ele passa a difundir estudos e livros e artigos em torno disso. Uhum. Então, oficialmente, a gente pode dizer que o princípio tá aí, né? A gente pode dizer que está relacionado desde antes disso, quando não existia uma psicologia, aspectos da psicologia eram trabalhados na religião, Certo. mas oficialmente a gente tem o William James aí como o pontapé inicial nessa área. Bom, interessante isso. É bacana o pessoal poder até entender e conhecer também da onde vem, quando surgiu os conceitos, né? Na sua visão, né, como profissional da área, a espiritualidade, ela pode ser usada de alguma maneira como uma ferramenta terapêutica? Aí é que tá. Como ferramenta, não. Não, né? Boa. Exatamente. Bacana essa colocação. Porque é uma linha muito tênue, Uhum. né? E é algo que eu tento levar, tanto eu quanto minha esposa, a gente tenta levar isso no nosso dia a dia. Porque quando alguém que não é desse meio ouve, o cara é psicólogo e, sei lá, é líder de célula, o cara é psicólogo e é pregador na igreja, o cara é psicólogo e é pastor. A gente fica com o pé atrás, não fica? Gera aquela dúvida, ele vai querer puxar para um lado, ele vai querer, né? Exatamente. E isso é algo que eu busco ter muito cuidado. Porque não existe uma psicologia judaica, não existe psicologia budista, não existe psicologia muçulmana e não existe psicologia cristã. Cara, né? É legal você falar isso, só te cortando um pouco, porque eu tenho as minhas formações. Eu sou formado na área de TI, sistemas para internet, programador. Então, não tem programação cristã, programação ateu, programação espírita, não. Programação é programação. Então, as pessoas têm que entender, e acho que é isso uma coisa muito que, em outros países, você vê isso um pouco mais tranquilo. No Brasil, as pessoas confundem até o ator com quem ele tá fazendo um papel. Eles confundem, acham que a pessoa é ruim igual o papel que ele tá fazendo. Já vi gente ser vaiada na rua, notícia de gente sendo vaiada na rua por causa de um papel que fez. O cara é ator, ele tá fazendo um papel, ele não é daquele jeito. Exatamente. Então é um cuidado que a gente precisa ter, né? Mas claro que, se eu sou cristão, nada me impede de levar os meus princípios pra maneira que eu trato as pessoas. E isso inclui o meio profissional. Né? Eu, Nicolas, sou cristão. Acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito no sacrifício dele, no que ele me ensina. O principal princípio cristão é o amor. Adianta eu cortar isso da sala de atendimento pra dentro, eu não sou cristão, eu também não levo mais comigo tudo isso que eu vivo? Não é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu tô lá dentro, eu sou psicólogo. Ok. Mas eu vou tratar a pessoa com todo o amor do mundo. Eu vou ser o mais compreensível possível. Eu vou tentar entender ela. Tudo isso são preceitos que a própria psicologia já traz. Mas eu, como cristão, reforço isso ainda mais. Porque Jesus era um cara que ele andava no meio de todo tipo de gente, lidava com todo tipo de gente, né? Abraçava todo tipo de gente, buscava compreender. Todo tipo de pessoa. Exatamente. E é bacana você colocar isso, porque assim, o psicólogo não tá ali para induzir o paciente a nada. Exatamente. Mesmo que você não tivesse religião nenhuma. Você não tá ali para induzir, você tá ali para que a pessoa possa se descobrir. Você vai ouvir, você vai colocar alguns pontos, mas você não tá induzindo. Em nenhum momento o psicólogo induz, né? Isso é legal de deixar claro também, né? E assim, isso que você apontou, de fato, daí é algo que é proibido. Eu não posso sentar na frente do paciente e dizer, cara, teu problema aí é falta de Jesus, mano. Isso não existe. É diferente do quê? Do paciente sentar na minha frente e dizer, eu sou cristão. E então, de repente, ele traz uma problemática ou então algo que ele entende que é uma solução a partir da fé dele. Aí sim, de fato, eu posso falar, olha, faz sentido ou não faz sentido, ou realmente
E aí sim discorrer sobre o assunto. Mas isso aconteceria mesmo de alguém de outra religião. Se Deveria. a pessoa chegasse, né? Tem que ter essa mesma lógica. Exatamente, perfeito. Então, é uma linha muito tênue, a gente tem que tomar cuidado para não justamente induzir o paciente a isso, né? Mas nada me impede de ter minha fé particular, assim como o paciente Não, claro. tem ou não a dele, né? Mas, voltando ali ao foco da pergunta, não, isso não é uma ferramenta. Pode ser um caminho terapêutico. Mas não uma ferramenta. Mas nunca uma ferramenta. Boa. Né? Se o paciente me traz isso, eu vou trabalhar em torno disso. Mas eu não vou trazer para ele. Isso, entende? Então, mas a espiritualidade, ela pode de alguma maneira ajudar na construção do equilíbrio emocional desse indivíduo ou também não está muito ligado? Com certeza, assim, o equilíbrio e às vezes do desequilíbrio também, né? É verdade, porque você falou bem, existe alguns lugares aí que o povo viaja na maionese, né? Exatamente, então assim, tem pessoas que vão chegar dentro do consultório quebradas e às vezes é por quê? Às vezes é porque participou de algum ritual que fez mal pra ela, às vezes é por causa de um pastor que pressionado psicologicamente, às vezes é por causa de algum problema com um padre. Também porque é causa. A religião ali, ou a sua fé, ela tem que vir pra somar num equilíbrio. Agora, se ela começa a trazer transtorno, tem até o filósofo Epícoro, né, ali na Grécia Antiga, ele fala, do tetrafármacon dele, um dos 4 remédios, e um dos 4 remédios é, não tenha medo dos deuses. Se você pegar o contexto do que ele estava dizendo isso, tô falando de Grécia Antiga ali, Grécia que tinha Deus a dar com pau, né? Eu tô falando de um período, e trazendo para os dias de hoje, se você ficar tendo medo, vou colocar Deus aqui, porque a nossa fé tá mais nesse sentido. Eu tenho medo de Deus, automaticamente você não tá vivendo. Você tá tendo um desequilíbrio ao invés do equilíbrio. Exatamente, isso vai contra o que a gente crê, né? Porque não pode ser um fardo, né? Não, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente olha também para o outro caminho, também pode surgir como solução, né? Falando sobre fé cristã, porque é o que eu vivo, né? Nela a gente encontra o nosso propósito. Nela a gente encontra aí princípios de formação de caráter, formação de valores. É nela que a gente encontra o sentido para a vida. Um psicólogo que eu gosto muito é o próprio Viktor Frankl. E ele era um cara que ele era extremamente voltado para quê? Cara, você vai conseguir viver, vai conseguir seguir em frente se você encontrar o teu propósito. Você precisa de um sentido. Quem tem um sentido enfrenta qualquer tipo de problema, vai pra frente. E o que seria para nós como cristãos sentido maior do que Jesus, né? Então, sim, a espiritualidade ela pode surgir como um ponto vital para o nosso equilíbrio emocional, para nossa saúde mental. Né? Através dela que a gente encontra a nossa resiliência, a gente encontra aí motivos para seguir em frente, através dela que nós encontramos instruções às vezes até, né? Então, é algo que faz sim parte da nossa vida, é algo que eu considero importante e que interfere diretamente no nosso equilíbrio ou, como eu falei antes, na falta dele, quando a gente fala em saúde mental. Antes de continuar o nosso papo, já que você está falando de equilíbrio, eu acho que é muito importante, além do equilíbrio emocional, nós buscarmos o equilíbrio financeiro, né? Acho que é fundamental. E você que está gastando com conta de luz aí, absurdas contas de luz, para com isso, gente. Fala ali com o seu Jair, lá na Sonerge, lá no WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá aqui embaixo, ó, 44 código 999772428. Peça um orçamento para ele poder explicar, passar para você as informações. Momento de você, gente, é uma tecnologia diferente, usa menos placas para gerar a mesma quantidade de energia. Você vai perder essa oportunidade? Então vem falar com o seu Jair da Sonerge, tá bom? É isso aí. Muito bem. Aproveitando aí, gente, um detalhe importante, mandar um abraço aqui pra Carol, minha digníssima. Como você está, meu amor? Muito bem. Você está na mesa hoje aí cuidando? Você que tá como VJ hoje? Pois é, o Matheus tá de folga. É isso aí. Então aí a Carol assume ali as rédeas, né? A gente tá em family aqui hoje e vamos que vamos, né? Sempre estamos em family, né? Nossa empresa é familiar, né? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Você vê que aqui tem que fazer propaganda, não tem jeito, cara. A gente precisa também a will survival, né? Com precisa certeza, sobreviver, né? não tem como, né? Bom, muito bem. Agora, é claro que existem caminhos que
cada terapeuta acaba escolhendo. Porque até dentro da psicologia você tem áreas específicas. Eu entrevistei há um tempo atrás um psicólogo que era da Gestalt terapia. Qual que é a linha de comportamento que você... Comportamento não, como é que eu vou usar o termo aqui? Qual a linha da psicologia que você atua? Eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental, né? Cognitivo-comportamental. A gente volta mais aí pra parte do comportamento. Uhum. Por quê, né? Porque, na minha opinião, é aquilo que é um pouco mais simples e que gera um resultado mais cedo. O que eu entendo também? Que as outras vertentes têm a sua importância, têm seu objetivo e também funcionam. Eu trabalho com a TCC porque eu escolhi trabalhar com a TCC. Porque pra mim é o que é mais... O que pra mim faz mais sentido, né? Mas, gente, tem muita rixa sobre, meu Deus, qual linha eu vou seguir? Eu escolhi aí a TCC e agora eu odeio a psicanálise. Eu escolhi existencialismo, não curto mais TCC. Eu não... pra mim é tranquilo. Eu vou fazer uma analogia bem simplista aqui, acho que pra ficar legal. Eu fiz essa mesma analogia com o dia que eu entrevistei aqui o Dr. William pra falar a mesma coisa. É mais ou menos igual você escolher o seu time de futebol ou a igreja que você vai frequentar. Muitas vezes a igreja tem um estilo... eu gosto por causa do estilo do louvor, por causa do estilo do pastor, por causa do estilo da palavra. Eu gosto aqui, é assim, esse aqui me adapta. Mas não, aí pra outros já não serve. Eu não gosto desse tipo, eu gosto daquele tipo mais sapatinho de fogo, né, mais... Gosto. Exatamente, vão ter pessoas que vão entrar no consultório... Se adaptar melhor. Vão ter pessoas que vão entrar no consultório, vão sentar à minha frente, vão conversar comigo durante uma hora e vão sair lá e dizer, cara, não curti. Eu, por exemplo, fiz um período de terapia e eu fiz na Gestalt terapia. E me identifiquei muito. Uhum. Eu acho que pra mim foi muito legal, me deu uma abertura muito legal, até para o meu estilo, serviu muito, foi top pra mim. Uhum. Então, talvez é questão nesse sentido aí. Mas pensando, porque a gente pega a psicologia como ciência, né? Que inclusive eu que venho da administração, que é uma das minhas formações, marketing, empresta da psicologia, empresta da antropologia, muitas teorias. Você tem a psicologia organizacional, né? Inclusive eu tive que fazer artigo de psicologia organizacional no meu mestrado. Eu tive uma professora da área da psicologia organizacional, que é a Mirlene Matias, que ela tem um livro que a França, a Europa quase que toda usa o livro dela como base para medir comportamento organizacional. Né? Legal. Inclusive, depois me lembra de mostrar para você o livro, cara. Né? Medidas do comportamento organizacional, chama o livro. Ela consegue medir satisfação no trabalho, medir motivação do trabalho. Bem legal, cara, o material. Bacana. Mas ela é extremamente científica. Sim. Tá? Trabalha com números, né? Você acha que há uma resistência dos profissionais de tentar permitir ou trazer a espiritualidade dentro do trabalho terapêutico? Eu sinto que sim, né? É visto como um tabu, né? Não só dentro da psicologia, a espiritualidade e a religião como um todo é visto como um tabu. Tanto é que tem aquele negócio, né? Futebol, política e religião não se discute. A religião tá ali no meio, né? Exatamente. Então, existe sim uma resistência muito grande. Por quê, né? Porque da mesma forma que a gente tem profissionais que resistem muito a isso, que ou ignoram, ou relevam, ou até mesmo barram o cliente ou o paciente, como cada profissional chama como prefere, né? De pegar esse tema... Também temos pessoas que trazem pra dentro e tentam forçar a goela abaixo, e um existe como consequência do outro, né? Mas, de fato, é visto com uma resistência muito grande. Por quê? Porque isso é uma construção, né? Desde o início do que a gente entende como ciência, a gente tem uma construção de quê? Não, ciência e religião têm que andar separados, cada um no seu quadrado, uma é uma coisa, a outra é outra, e isso vem pra dentro do consultório. Por quê? Porque psicologia é ciência. Então, a consequência é o quê? Tem pessoas que encaram, se é ciência, então não pode se relacionar com religião. Isso é algo que hoje em dia está sendo desconstruído, né? Cada vez mais nós temos cientistas que estão tendo esse olhar um pouco mais voltado, uns um pouco mais respeitoso e outros até mesmo tentando ligar as duas coisas, assim como nós temos aí líderes religiosos e ministérios que também estão tentando ter essa abertura aí e esse olhar, né? O ministério do qual eu e o Fernando fazemos parte, a Sara Nossa Terra. Nossos pastores têm essa ciência de que quando chega uma situação para eles avaliam e dizem, poxa, eu consigo lidar com isso aqui? Isso aqui eu consigo. Vem cá, vamos conversar comigo. Eu não consigo. Vamos procurar um psicólogo para você? Boa. Da mesma forma que o nosso presidente, né,
mundial, porque a gente não tá só no Brasil, né? Também tem essa visão. Ele é PhD em física, Caramba. né? E lidera aí milhares de igrejas no mundo. Ele tenta trazer as duas visões e a área de estudo dele é justamente essa, né? Física e espiritualidade. A razão de existência dele, né? A missão de vida dele, além de liderar essas pessoas e levar elas a Cristo, é também buscar caminhos para ligar as duas coisas: a fé e a ciência. Muito bom isso. Interessante essa colocação. E aí a gente começa a entender que dá para caminhar junto, sem ser intrusivo, pelo contrário, dando liberdade para o indivíduo que está ali, ele ter a religião que ele quiser ou a crença que ele quiser, mesmo não acreditar em nada, que também faz parte do processo, né? Por exemplo, eu sempre penso isso, até vi um texto sobre isso. Quem escolhe não acreditar em nada tá tendo um lado espiritual ativo, porque eu acredito não acreditar em nada. A minha fé está pautada em não existir nada, né? Então não deixa de ser, né? Agora, existe uma coisa que é um grande problema que as pessoas acabam tendo, e a gente tem visto cada vez mais isso, talvez, que são as crises existenciais. As pessoas... meu Deus, e agora? E é muito. Eu tenho visto pessoas entrarem em estado de depressão terrível devido a essas crises. E eu vejo que muitas vezes a própria religião, algumas, não igrejas, mas instituições religiosas de maneira geral, algumas são extremamente intrusivas. Não permitem que a pessoa tenha uma paz. Pelo contrário, é uma cobrança muito grande. Você já teve que lidar, ou conhece, ou realmente a psicologia pode ajudar a lidar com essas crises existenciais dentro do contexto religioso? É um território delicado, né? Complicado, né? Porque se a gente tá lidando com cliente, paciente, e identifica esse tipo de relação, né? Podemos dizer aí, talvez, a causa do problema ser o ambiente que ele tá, a gente precisa saber medir muito bem o nosso passo e a maneira que a gente coloca, porque às vezes ele não tá vendo isso, né? E aí, de repente, o que ele enxerga? Você tá atacando a fé dele, né? E a fé, querendo ou não, é um princípio. Então é uma linha muito complicada de cruzar. Porque da mesma forma que a gente pode ter um caso em que a pessoa identifique isso e não necessariamente largue da igreja, mas mude um pouco a postura e, nossa, foi uma solução, a gente pode ter também outro olhar de que, poxa, ele tá se metendo onde eu não queria. Tá atacando a minha fé. É o famoso conseguir mostrar pra pessoa, acredito eu que seja mais ou menos esse caminho, de que existe momentos de se dizer não. Exatamente. E quando a gente faz isso de maneira errada e surge essa visão aí de que ele tá atacando a minha fé, a gente volta lá no comecinho daquilo que eu falei. Psicologia e religião não devem se misturar porque o psicólogo tenta socar a fé dele goela abaixo no paciente. Se a gente tenta trabalhar em torno aí da religião da pessoa como uma possível causa para os problemas dela, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não se torne o vilão. O vilão do negócio. Que tá tentando interferir na fé da pessoa. Exatamente. Então, gente, é difícil. É difícil. Mas eu ia colocar para você que existe uma situação, e talvez agora eu vou fazer uma analogia, até uma comparação bem... Talvez assim, que vai casar com o meu pensamento aqui. Da mesma forma que existem aqueles relacionamentos de casal em que a mulher passa por problemas, o cara é agressivo, o cara agride verbalmente, agride fisicamente a mulher e a mulher não larga, não faz nada, porque parece que se prende emocionalmente àquela situação e não consegue se deslibertar dela. Eu vejo que acontece a mesma coisa muitas vezes dentro de instituições religiosas. As pessoas estão ali sendo massacradas muitas vezes, e elas se veem presas por medo, porque é a regra, é minha fé, é assim mesmo, e vão aceitando aquilo. E aí entram nessas questões que eu estava dizendo. É aí que vem a crise existencial. Será? Mas Deus, será que eu tô falando? Como se Deus fosse alguém que é um carrasco, né? E aí, quando a fé parte para esse lado, o caminho é tentar ver se a pessoa percebe que isso está acontecendo, né? E assim, né? Quem faz isso não é Deus, são as pessoas, né? Exato. O que a gente precisa entender?
que a nossa crença não pode ser um fardo em nossas vidas. E ainda mais falando em fé cristã, né? Jesus diz, vinde a mim e aliviarei seu fardo. Troca o teu fardo com o meu, porque o meu é leve, né? E aí, de repente, a gente se pega em um momento da nossa vida que parece que tá pesado. As pessoas estão pressionando a gente, as pessoas estão nos obrigando quase, né, a fazer determinadas coisas. E esse é o momento de a gente parar e dizer, opa, peraí. Não tá mais funcionando pra mim. Será que eu preciso disso pra ter a minha salvação? Será que eu preciso disso pra manter a minha fé? E aí esse é o momento de você, de fato, avaliar como as coisas têm sido levadas, avaliar não diria nem o local, mas a posição em que você se encontra e realinhar a rota, reajustar a rota. Muito né? bom. Eu e minha esposa, nós somos pessoas que a gente vive isso. Praticamente todo dia da semana a gente tá em alguma coisa, a gente tá resolvendo algo, a gente tá em torno de algo voltado a isso e de fato a gente é cobrado. Mas por que a gente é cobrado? Porque a gente fez a escolha de avançar, de se aprofundar mais. E daí, claro, que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente é cobrado. A gente lidera pessoas, a gente faz esse tipo de orientação, a gente cuida delas, a gente realiza todo esse movimento. Tem muita coisa sobre nossa responsabilidade. Se a gente tem responsabilidade, a gente é cobrado. Agora, se eu não vejo que isso é pra mim, de fato é muito importante que a gente vá até o responsável e diga, olha, não tá funcionando. Eu preciso reduzir essa marcha porque tá me fazendo mal. Né? Interessante. E aí é algo que a gente precisa encontrar equilíbrio entre o nosso posicionamento e as nossas escolhas e também a postura que nossos líderes e o nosso ministério adota com relação a isso. É algo que precisa existir esse equilíbrio. Às vezes eu entro de cabeça em algo que eu não tenho estrutura para lidar, e quando eu percebo que estou sendo cobrado, eu tento escapar. E também a gente tem casos em que o líder é abusivo e que, de fato, é líder só pelo título. E não deveria estar lá. Então, é algo que precisa haver equilíbrio e precisa vir das duas direções. Muito bom. É o alerta, né, pessoal? Em todos os lugares. Não é porque é um líder religioso, não é porque é alguém que tem um conhecimento, que essa pessoa você confiar cegamente. Quantos e quantos que vivem à margem da ética, à margem da responsabilidade e abusam dos seus papéis enquanto líderes. Isso acontece muito em qualquer lugar. É em empresa, é em religião, é na família, né? Acontece muito, 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 muito. E são seres humanos, são passíveis de falha, né? Exatamente. Às vezes a gente tem aí pessoas que lideraram de maneira exemplar durante 10 anos e de repente... cometeram uma falha. Exatamente. Mas, e é engraçado também, né? Assim, nós temos dificuldade de perdoar a falha, né? Porque eu vejo assim, você tem um amigo de 20 anos de amizade. Aí, de repente, ele fez um negócio errado. Você perdeu os 20 anos de amizade, foi tudo embora. Nada de bom mais você lembra. E o tamanho do fardo que a gente abraça quando toma essa atitude, quando assume essa postura também, né? Porque a gente constrói, nesse exemplo, a gente constrói 20 anos de amizade juntos. 20 anos de lembranças, de memórias, de experiências e tudo mais. Sim. Um amigão pisa na bola, a gente pega isso, joga tudo fora. E de repente, esses 20 anos, que é uma carga grande, mas que a gente levava como algo bom, a gente transforma em um fardo um fardo gigantesco por causa de um erro e continua carregando, só que de maneira negativa. Exatamente. Né? E às vezes a outra pessoa não sabe, não percebeu, ou realmente é vacilão e só não liga, né? E olha o fardo que a gente tá carregando por causa disso. Eu sempre falo, eu vou falar como cristão aqui, que no meu caso eu posso falar mais abertamente, tem algumas coisas aqui, né? Mas eu como cristão, se você guia para a Bíblia, né? Sobre a questão de você estar numa religião ou não. Deus, ele fala, Jesus, ele diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele não tá para te dar mais peso. Então se você vai para uma instituição religiosa, onde você vai ter que carregar mais peso, algo tá errado. Sim. É como se já teve alguém que morreu por nós. Então eu não tenho que ficar me penitenciando, né? Pra me sofrendo, porque eu preciso sofrer para poder estar perto de Deus. Não. Para estar perto de Deus é você ter uma comunicação com Deus, é você ter momentos com Deus, é você conseguir ter uma devocional com Deus, parar para orar, parar para refletir. É uma questão aí de intimidade com ele, experiência, né? E
É muito interessante porque o que eu e minha esposa a gente trabalha ali no nosso ministério, né? A gente trabalha com 5 pilares, né? O primeiro pilar seria Deus, Uhum. nosso relacionamento com Ele. Nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, nosso jejum, leitura bíblica, o louvor que a gente oferece a Ele. O segundo pilar seria o nosso eu. O quanto eu cuido de mim. Olha só que interessante, nosso eu vem em segundo lugar, acima do resto. Geralmente ele tá em último, né? No nosso dia a dia. A gente acaba se deixando de lado. Verdade. Terceiro pilar seria nossos relacionamentos, nossa família, nossas amizades, nossos amigos. Quarto lugar seria o nosso trabalho, nossos estudos, nossa área financeira. E em quinto lugar está o nosso ministério, nossa igreja, nosso voluntariado, nossa célula. E aí olha só que interessante. A gente tem isso em quinto lugar e muitas vezes a gente coloca isso em primeiro. Outra coisa interessante também, Deus não é o mesmo que o nosso ministério. Os dois estão completamente relacionados, os dois caminham juntos, mas não são iguais. A gente precisa entender isso. Significa o quê? Que meu ministério tem que ser deixado de lado? Não. Significa que as coisas ficam muito mais fáceis se a gente pega o nosso ministério, que não pode estar em primeiro lugar, e dilui ele entre os outros 4 pilares. Quando a gente faz isso e a gente vive o nosso ministério junto à nossa vida com Deus, junto ao nosso eu, junto aos nossos relacionamentos e junto ao nosso dia a dia, seja profissional ou de estudos, as coisas ficam leves, ficam como devem ser. Muito bom. E deixam de ser um fardo. Essa inversão de regras, eu lembro muito bem, uma vez um pastor falou exatamente sobre isso, que nós trocamos o que é principal e essa inversão que causa tantos problemas. Por exemplo, a partir do momento que eu coloco a instituição religiosa, a igreja que seja, em primeiro lugar, pô, peraí, tá errado, porque é Deus em primeiro, não a igreja. O meu cargo ou o meu ministério na igreja, se eu coloco antes da minha família, se eu coloco antes das minhas responsabilidades profissionais, automaticamente vai se tornar um fardo. Porque, eu preciso fazer. Se eu não fizer, eu tô errado. Se eu não fizer, eu vou morrer. Entendeu? Exatamente. E daí surgem... as ansiedades. Mais do que isso, Fábio, surgem aquilo que a gente comentou antes. Às vezes um líder que era muito bom e de repente se torna ruim. Por quê? Verdade. Porque de repente ele tá dentro da igreja voluntariando, servindo um copo d'água, limpando um banheiro, pregando em cima do púlpito de maneira automática, sem Deus. Está vivendo realmente uma... De repente a gente vê um líder que vê aquilo mais como uma profissão do que como uma entrega, né? E de repente a gente encontra esses líderes cometendo erros e fazendo tudo de maneira robotizada. E aí é saudável para quem isso? Não é saudável para quem está sendo servido por aquele líder, por quem está sendo cuidado por aquele líder e para o próprio líder. Porque pouco a pouco ele vai se desiludindo, se decepcionando e se sobrecarregando também, né? E aí como é que a gente tem uma pessoa que, não sei, tá liderando outras pessoas e o casamento não tá bom? Uma pessoa que tá liderando outras pessoas e não tá bem no emprego. Uma pessoa que está liderando outras pessoas a alcançar uma intimidade com Deus, quando na verdade ela não tem essa intimidade, né? É o caso de pessoas que pegam o ministério e colocam à frente de tudo. E de repente, quando ela olha para trás, todos os outros 4 pilares, todos os outros 4 pontos estão ruindo, indo por água abaixo. Muito bem colocado isso. Eu acho que isso é de novo, a gente está trazendo muitos alertas aqui, né? Muitos sinais vermelhos para as pessoas ficarem atentas. Então fica a dica para vocês, gente, que estão assistindo aqui, essas colocações. Então é importantíssimo nós termos esse equilíbrio, nós somos um ser que busca esse equilíbrio, como bem colocado aqui pelo Dr. Nicolas. E nós precisamos entender que eu não posso ficar depositando minhas confianças e as minhas expectativas em pessoas que podem falhar comigo. Então eu preciso estar com isso muito claro, porque as pessoas vão falhar contigo, isso é fato, né? Com certeza. Independente, pode ser o melhor amigo, o melhor... vão falhar contigo. Sim. Né? A diferença é a maneira que você lida com isso. Exatamente. E a maneira que a outra pessoa também lida, né? Eu já falhei com um discípulo meu e é o momento de a gente chegar e falar, querido, eu errei. Desculpa. E é uma das coisas que é difícil e a gente tem que aprender a fazer, que é o pedir perdão, realmente reconhecer o erro. Né? Não é fácil reconhecer o erro, mas é algo que é libertador. Com certeza, né? É o fardo que a gente deixa... exatamente. E que não pertence a nós, né? Ponto. Exatamente. Isso é uma coisa legal. Agora, existe uma coisa chamada sobre aí que você acha que
dentro desse caminho todo da religião, existe um termo aí que eu tô vendo muito falar hoje, que é o tal do mindfulness. Mindfulness. Que é a mente. Não sei se você já viu sobre. Eu tô vendo em tudo quanto é artigo agora. É mindfulness, mindfulness. Essas práticas de mindfulness, elas podem também, casada aí com questões espirituais, podem ajudar de alguma maneira. Meditação, por exemplo, que a pessoa fala muito de meditação, parar para refletir um pouco. Depende muito o que acontece. Aí a gente tem, de maneira geral, a gente tem uma palavra que pode ter dois significados, né? A gente pode encarar o mindfulness como uma ferramenta da psicologia. Ou como um problema. Como um problema, exatamente. Eu ia falar porque assim, o mindfulness, né, no contexto da palavra, é a minha mente que tá cheia, totalmente hiperativa, né, com multitarefas, vamos dizer assim, né? E o grande objetivo do mindfulness é o quê? Você preencher ela de maneira a olhar para dentro. Se a gente pega o mindfulness usado de maneira errada, entre aspas, a gente pega algo aí que daí vai envolver a própria religião e a própria espiritualidade como ferramenta, que, como eu disse antes, não funciona, né? Não deveria funcionar. Não deveria existir, na verdade, né? Segundo a ciência. Até porque agora vou entrar no que a gente estava falando agora há pouco. Se você usa a fé, a espiritualidade como ferramenta da psicologia, automaticamente você está colocando um cargo, uma sobrecarga sobre a pessoa. Exatamente. E qual que é o objetivo aí, pelo menos que eu entendo, né? Gente, posso estar errado, mas o que eu entendo, olhando de fora, porque eu não uso esse tipo de ferramenta, né? Na minha concepção, o mindfulness precisa ser utilizado como ferramenta de introspecção, de autoanálise. É o momento do quê? De você parar, fechar teu olho, respirar, regular a tua respiração e pensar. Poxa, o que está acontecendo? O que eu tenho feito? O que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? É um momento de introspecção, né? Até aí, joia. Agora, se a gente de fato entra aí no momento de parar, fazer isso que eu falei, mas seguir adiante daí entrando na área espiritual e tudo mais, aí a gente não tá mais falando de psicologia. A gente tá falando do que você quiser chamar. Pseudociência, de terapia holística, do que você quiser falar daí, né? Ou nomear da maneira que você preferir. Mas tem aí um ponto de que a gente precisa parar para ainda considerar a psicologia, né? Muito bom. Não, e isso é legal, e eu gosto dessa postura, Nicolas, porque é ser profissional naquilo em que você se capacitou. Independente de quais são as áreas. Eu tenho um momento de ser líder dentro da minha igreja, eu tenho um momento de ser o psicólogo dentro do meu atendimento, eu tenho um momento de ser o marido dentro do meu relacionamento, de ser o filho, né? Então, isso acho que é a mente saudável, né? É você conseguir separar os momentos. Conseguir trabalhar a sua mente no sentido de eu preciso entender que eu sou eu, o outro não é igual a mim. E é difícil também. Claro que é difícil. Muito difícil. Porque normalmente, como é que nós pensamos, e concordam comigo aí, gente, que vocês não pensam assim também? Veja se não é isso que acontece. Nós achamos que o outro, a gente vai falar alguma coisa pro outro, tá empolgado com uma situação, você vai contar pra alguém. Você acha que a pessoa pensa igual você. Então, quando a pessoa não reage igual você reagiu, você fala, mas você, mas que cara sem sentimento. Você começa a ficar brabo, você se frustra, né? Porque você quer que a pessoa acha que todo mundo pensa igual a você. Sim. Não, e é muito difícil, por quê? Porque a gente precisa saber separar cada área, né? Qual vai ser minha postura como profissional, como... Exatamente isso que você trouxe. E da mesma forma, a gente precisa lembrar o quê? Poxa, no nosso caso, nós somos cristãos e nós vivemos isso no nosso dia a dia. Eu também não posso negociar meus princípios. Eu não posso ser uma pessoa dentro da igreja, quando eu saio da igreja eu mudo minha postura, né? Então, o que eu tenho que conseguir fazer? Manter o mesmo caráter e ser o mesmo indivíduo, mas também sabendo separar o que cabe em cada ambiente e o que não cabe. Muito bom. Né? Muito bom isso. É muito arriscado isso e muito difícil também. Claro que é difícil, né? Claro que é difícil. Porque senão, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu estou no meu trabalho, eu sou Nicolas, o psicólogo educacional de determinada instituição, e o Nicolas é cristão. Qual que é o meu ponto de não negociar meus princípios? Todo mundo lá sabe que eu sou cristão. Todo mundo sabe a postura que eu tenho. Agora, quando eu tenho que tomar cuidado?
Eu tenho que começar a tomar cuidado quando, de repente, eu me pego enfiando isso goela abaixo nos outros, ou então destratando as pessoas porque não estão de acordo com o que eu creio, ou quando isso interfere negativamente no meu comportamento. Isso eu não faço. Isso eu preciso saber separar, entende? Interessante isso. Eu tive... acho que se formou agora, tá? Mas a gente tinha um seguidor nosso aqui, que até eu brincava com ele, porque o nome dele era Elvis Presley Guarani. Ele é um indígena Guarani, da tribo, ele é Guarani, e ele sempre estava comentando e tal, e ele tem uma crença diferente. Sim. Ele tem a crença ali dos indígenas, da Guarani, então ele crê muito na natureza, aquela coisa toda. E era muito legal como a gente conseguia dialogar quando fazíamos qualquer assunto, e ele trazia, não, concordo, a gente tem que ter foco, a fé é importante, a gente tem que acreditar, porque independente se é... Cara, era muito legal essa visão. É incrível porque é leve, né? Exato, porque daí não pesa. E isso que é legal, porque assim, eu sempre andei junto com muçulmano, com judeu, com budista, com espírita. Tranquilo, você lidar com todo mundo, você conversa com todo mundo. Porque qual que é a grande questão? Você não pode, e jamais, e Jesus nunca fez isso, enfiar a goela abaixo. Você tem que... assim, porque você tá errado. Tá, aí você agora virou acusador, você agora virou juiz e tá condenando todo mundo. De repente a gente se torna um pecador maior do que aquele que a gente aponta o dedo, né? Exatamente. E é muito interessante pensar nisso, por quê? Porque ele já deu o primeiro passo quando ele se entregou na cruz. Quem que tem que dar o próximo passo agora? Somos nós. Somos nós. É uma decisão nossa. É eu que vou obrigar o outro. Individualizada, inclusive, né? Exatamente. Né? Exatamente. Eu até brinco que o termo que eu sei que a psicologia não gosta muito de falar, que é a tal da motivação. Não gosto de falar porque é muito intrínseco, é muito ruim de medir. Como é que você entende a motivação? Porque o que motiva um não é o que motiva o outro. Mas quando eu trago o contexto da motivação dentro da área da gestão, eu falo muito isso. Primeiro que as teorias que falam de motivação falam que a motivação ela é individual. Ela é individual e decisória. Ou seja, eu escolho estar ou não motivado a fazer algo. É a mesma coisa. Então, é você que precisa ter dentro de você a motivação de querer seguir aquele caminho religioso. Se não, cara, não é você que vai obrigar a isso. Exatamente. Até porque, se a gente fala do cristianismo, a gente fala de salvação. E a minha salvação é individual. Já começa por aí? Exatamente, esse é o princípio. Já né? começa por aí. Por exemplo, se eu estou casado com uma pessoa e ela não tem a mesma fé que eu tenho que prezar, eu tenho que cuidar da minha fé. Não adianta eu querer obrigar a outra a isso. A própria Bíblia fala isso, né? O outro pode ou não se converter através do que ele vê em mim. Só que precisa ser uma escolha dele. Eu não posso obrigar ele. Né? Então, a gente precisa cuidar da nossa crença, cuidar da nossa salvação, manter esse nosso estilo de vida e acreditar que um dia, talvez o outro, passe a tomar essa atitude também. Mas, o que depende de nós, né? Dá o exemplo. Ponto. E na verdade não tem algo melhor do que dar o exemplo. Exatamente. As pessoas poderiam olhar pra você e falar, poxa, por que esse cara sempre tá feliz? Por que esse cara sempre tá tão motivado? As nossas palavras inspiram as pessoas, mas os nossos exemplos arrastam elas. Exatamente. E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, que apesar da minha fé, é uma das coisas que eu falo. Eu faço uma live toda sexta de manhã para fazer um estudo bíblico. E assiste quem quer. Mas em outras lives, eu tenho um canal de cultura pop, que eu vou falar de filme, de série, de quadrinho. Né? Aqui eu vou entrevistar de todo tipo de profissão. Eu não vou ficar enfiando religião nos assuntos. Porque, primeiro, que vai ser intrusivo. Segundo, que eu tô desrespeitando aqueles que estão ali para assistir sobre o assunto. E não para assistir. Então, isso é muito legal e gostei dessa sua colocação. E é bem isso, é a gente poder se posicionar no lugar certo. Exatamente. Posturas certas nos momentos certos, né? Eu acho que é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Fazendo né? a coisa certa. Fazendo a coisa certa. Eu acho que esse é o ponto. Só aproveitando, pessoal, você já tá seguindo o nosso convidado? Você não tá seguindo? Eu até pedi pra ele olhar atrás dele, ver se não tem alguém seguindo ele atrás ali. Brincar. Que maldade, né? Então, pessoal, aqui embaixo, ó, @Nicolas com CH, tá, gente? É Nicolas de gente chique, né? Nicolas LK _, tá? Nicolas LK ainda tá aqui embaixo, tá? Segue lá,
faz uma print aqui do momento, que se você acha legal, faz uma selfie na frente da sua Smart TV e manda lá nos stores e também marca lá o @Vaz na Minha, né, gente? Você não tá fazendo parte da família Vaz na Minha? Eu não tô acreditando num negócio desse. Então segue todos os canais, se inscreva no canal, porque a gente está aqui, gente, há mais de um ano que a gente tá aqui, são mais de 166 programas já, trazendo para vocês conteúdos dos mais diversos, gente. Dos mais diversos. É para vocês. Então, gente, vamos... Aliás, já falei, nós temos uma meta agora, hein? A meta é atingir os 50 mil inscritos, hein? Tá na mão de vocês, compartilha com os amigos, coloca no grupo. Eu sempre falo o seguinte aqui, Nicolas, que é assim, tá gostando do papo? Manda pros seus amigos. Não tô gostando do papo. Manda pros seus inimigos. O importante é mandar pra alguém, entendeu? Porque se ele não gostou, às vezes o inimigo gosta, entendeu? Manda pra quem você gosta e manda pra quem você não gosta. Independente. É muito forte. Às vezes ajuda a pessoa também, né? Exato. E aí a pessoa pode até mudar, né? Uai. Papo, às vezes igual esse de hoje aqui. E detalhe, gente, às vezes você tá recebendo uma informação, você tá tendo um conhecimento novo, um entretenimento de qualidade, e você vai ser egoísta de não compartilhar isso com outras pessoas? Não tô acreditando. Então manda nos grupos. Aquele grupo que você manda meme, aquele que você manda corrente, aquele que você manda bom dia, boa tarde, boa noite, manda o link da live, manda o link do conteúdo, porque aqui no canal, toda quinta e toda sexta, vocês têm conteúdo de qualidade. Beleza? É isso aí. Pelo amor de God, gente. Eu brinco, pelo amor de God, se fosse 2 deuses, era bigode, né? Uhum. Muito bem. Que absurdo nessa hora, uma piada dessa. Muito bem, gente. Agora, uma das coisas que se constrói com o desenvolvimento, com os relacionamentos, é o tal dos valores pessoais. Apesar que tá um termo, eu vou falar um negócio pra você hoje, viu? Não sei se você concorda. Nós estamos vivendo uma época da nossa sociedade que parece que os valores estão sendo extintos. Os valores que eu digo, alguns valores como respeito, alguns valores como caridade, amor ao próximo, alguns valores como educação, por favor, com licença, né? Obrigado, né? Parece que estão morrendo na nossa sociedade. Parece que você vê que, na verdade, ter um resgate da espiritualidade pode auxiliar nessa construção de valores? Eu sou suspeito em falar, né, Não, Fábio? nós somos, né? Mas o que eu percebo, né? Eu percebo que quando a gente escolhe trilhar esse caminho de fato e de todo o nosso coração, o nosso caráter é transformado, né? Através do erro, através do pecado, né? A gente pode tratar usando esse termo. A gente foi desconstruído, né? A gente acabou perdendo aí o nosso caráter que era segundo o coração de Deus, segundo aquilo que ele criou, a imagem e semelhança dele. Uhum. E quando a gente resolve passar por essa transformação e viver essa novidade de vida, pouco a pouco a gente vai sendo reconstruído. Nossos valores vão sendo reorganizados, nós vamos passando por uma transformação que começa de dentro para fora. Muito legal. Quando a gente permite que o Espírito Santo passe a trabalhar dentro de nós, eu gosto de falar que ele passa então a atuar como se fosse um arquiteto. Ele derruba paredes, ele muda as coisas do lugar, ele replaneja o interior daquilo que nós somos. Ele não muda só o quadrinho da parede, ele não muda só a mesinha de centro. É uma transformação radical. E pouco a pouco a gente vai sendo mudado em nosso caráter, em nossa postura, em nossos valores, né? É por isso que Por isso que tem sempre aquela pessoa que a gente olha pra ela e a gente percebe que ela é cristã sem ela abrir a boca. Pela conduta dele, pela conduta dela, pela postura dela, né? Muito bom. Significa necessariamente que a pessoa não pode ser assim se ela não for cristã? Não necessariamente. Eu aprendi a ter essa postura de olhar no olho da pessoa, de cumprimentar o frentista, de dizer obrigado pro garçom, com uma pessoa que não era cristã, com um amigo meu. Né? Um amigo de faculdade, a gente estudava junto, fazia psicologia juntos, né? Era meu melhor amigo, inclusive foi ele que me convenceu a casar com a tua filha. E ele tinha essa postura. Como assim? Precisou convencer muito, assim? Não precisou convencer muito. É que o problema nunca foi a minha esposa. O problema foi encarar, viver com Cristo. Porque essa era a condição pra eu casar com ela. Toma. Tá vendo? Foi um ponto de virada. É isso que a gente tá falando, inclusive, né? Boa. Foi ele quem fez eu cair de cabeça nisso.
E ele tinha essa postura. A gente saía da faculdade, não era crente na época, então a gente saía da faculdade e ia pra onde? Barzinho. A gente sentava no barzinho, pedia uma cerveja, e eu ficava muito intrigado com isso, porque o cara vinha, deixava a cerveja, olhava pro cara e dizia, muito obrigado. A gente ia abastecer o carro, porque na época só ele tinha carro, e ele abastecia o carro, agradecia o frentista, entrava na conveniência, pagava a gasolina e comprava uma coquinha em lata e entregava pro frentista. Ó, valeu, irmão. Boa semana pra você aí, valeu? Olha só. Então, assim, de fato, vida com Cristo muda o nosso caráter, muda a nossa postura e muda nossos valores. Mas se você não quer escolher ter essa vida com Cristo, então escolha ser uma boa pessoa e fazer a diferença por onde você passa. Esse meu amigo, ele acredita em Deus, mas ele não vive a fé cristã. E isso não impede ele de ser uma boa pessoa. Ter índole, ser justo, praticar o amor, independe de qualquer tipo de fé. Uhum. De qualquer tipo de religião. Isso independe. Não tem a ver com nada disso. Empatia, amor, isso Bom aí, senso, bom né? senso, né? E é muito bem colocado isso por você. E aí, então, eu já quero entrar num ponto. Você falando disso aí. Porque nós estamos vivendo hoje uma coisa que é tecnologia. Tecnologia. É tudo rede social e tal. E eu vejo que isso tem frustrado muitas pessoas. Eu vejo que isso tem causado diversos males, a questão de ansiedades que são geradas, depressão, porque as pessoas começam a se espelhar em perfeições de pessoas que elas seguem. E detalhe importante, que eu já comentei isso aqui, inclusive em outras lives, nós não postamos coisas ruins nas nossas redes sociais, nós só postamos as partes boas. Então, a pessoa, se for medir alguém pelo que tá vendo na rede social, você não vai conhecer essa pessoa de verdade, né? Já começa por aí. Como é que você tem visto essa questão, a tecnologia, a espiritualidade e a psicologia? Como é que tá essa caminhada aí? Vamos lá, então. Sobre essa parte de não postar aquilo que é ruim. Quem que tá errado aí, será, né? Porque... Por que eu vou postar alguma coisa que não tá dando certo na minha vida, pelo amor né? de Deus, né? Não tem lógica, então, né? vai muito mais da saúde mental, até mesmo, né? De quem tá vendo isso, né? Agora, de fato, a gente precisa encarar a tecnologia não como algo bom, mas também não como a vilã. É algo que a gente precisa usar de maneira consciente. E isso a gente pode usar para boa parte das coisas que fazem parte da nossa vida, né? A tecnologia, nossos relacionamentos, o dinheiro, né? Precisam ser encarados de maneira muito cuidadosa. Quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta. E ela vai potencializar aquilo que está na tua índole, na tua conduta, no teu caráter, no teu coração. Né? Muito bom. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou usar a tecnologia para quê? Se eu sou uma pessoa boa, eu vou usar a tecnologia para quê? A tecnologia não é a vilã, mas ela é uma ferramenta que pode ser usada para o mal. Assim como pode ser usada para o bem. Muito né? bom, muito bom. Esse podcast, ele existe através do quê? Tecnologia? Tecnologia. Antes do podcast, o que era mais parecido com isso? Rádio. Era uma tecnologia. Tecnologia. Né? E é algo bom. A gente tá aqui, eu tô aqui buscando passar uma mensagem. Né? E talvez E um você tá chegando em conhecimento. pessoas que às vezes estavam aqui, estão assistindo agora e Uhum. precisavam ouvir Eu certas espero coisas. que faça bem. É esse né? o ponto, é esse Da o mesma ponto. forma que eu posso usar a tecnologia Na verdade, pra... esse é o intuito de todo esse projeto. Perfeito, e isso é excelente. É a gente usando a tecnologia como ferramenta de algo Exato. bom. Porque, vamos lá, né? Hoje tá difícil, você vai assistir qualquer coisa, não tem coisas terríveis, de qualidade péssima, Sim. ou que traz valores totalmente conturbados. Exatamente. E aí é o uso da tecnologia para algo ruim. O que a gente precisa entender? Que a tecnologia é um excelente escravo para nós e um péssimo senhor de nossas vidas. Muito bom. Né? Se a gente usa a tecnologia como ferramenta, por isso que eu usei o termo escravo, entre aspas, né? O que significa? Que ela vai estar servindo a nós. Incondicionalmente. Agora, se a gente pega a tecnologia e usa ela como senhor de nossas vidas, quando nós nos tornamos escravos da tecnologia, através de vícios, através de
condicionamentos, a gente fica condicionado a algo através da dependência tecnológica, então nós nos colocamos na posição do escravo. E ela se torna a senhora de nossas vidas. Muito e aí bom. que tá o problema, né? Muito bom. Aí que surgem os transtornos, aí que surgem, como eu falei antes, os vícios, os problemas psicológicos, todas as consequências negativas, né? Então, Muito bom a gente isso. precisa usar ela de maneira consciente e de maneira responsável. Caramba, que legal isso. Daí, estão gostando do papo, gente? Já deixou o seu like aí? A Carol tá colocando o tempo todo na tela aí. Você já pediu o like da Carol, gente. Deixa o like da Carol, que a Carol já coloca aí. Cadê o like? Ela tá até com a mãozinha no cabelo aí. Cadê meu like? Cadê meu like? Entendeu? Porque senão ela vai ficar brava, hein, gente? É isso aí. Muito bem. Paguem o que me deve. É isso aí. Olha, gente, não custa nada você ser inscrito no canal. Não custa nada você deixar um like. E, na verdade, esse é o nosso preço. É você. Se tem uma coisa que a gente cobra, é isso. Deixa o seu like. Valoriza esse trabalho. Por quê, gente? Quantos canais vocês conhecem que estão trazendo, que busca trazer profissionais, que busca trazer assuntos tão diferentes e tentar trazer algo que vai te deixar mais leve, não mais pesado? É ou não é? É isso, gente. Quantos assuntos diferentes que eu sei que pessoas vieram falar que mudaram a vida, poxa, não sabia, aprendi demais hoje com isso. Esse é o intuito. Então, de novo, gente, o preço cobrado aqui é deixa o like, para que o YouTube também possa compartilhar e mandar isso para mais pessoas. Conforme cada like que é dado, cada comentário, né, cada inscrito, isso vai fazendo com que o YouTube comece, o algoritmo do YouTube entenda que então aquele vídeo é relevante, ele é importante e vai ser levado para mais pessoas. Então, ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui, para a gente trazer mais e mais conteúdos de qualidade para vocês aqui, tá bom? Muito bem. Olha, eu quero começar a ir aqui para uma reta final do nosso papo, né? Que a gente está conversando aqui já há um bom tempo e mais de uma hora já, né? Que a gente tá conversando aqui, tá? Embaixo tá marcada aí, o Se que? 1h15 já? longe. 1h15, 1h10? 1h03, quase 1h15 já de conversando aqui. E se deixar, eu vou longe. Não, exatamente. Deixar aqui, a gente não para, né? Agora, existe uma coisa dentro dos contextos aí da psicologia que a gente chama de, é o que vocês chamam de redes de apoio, né? As comunidades, redes de apoio. Dentro desse contexto, as organizações religiosas, né, a espiritualidade, ela pode ser usada como um desses grupos de apoio? Com certeza, muitas vezes é o único que a pessoa tem, né? O que eu percebo ali da minha experiência mais particular, né? O ministério do qual eu e minha esposa fazemos parte, pelo menos na região ali, na coordenação da qual a gente faz parte, a nossa sede mais local fica ali em Blumenau, praticamente 70% a 80% dos membros não são daquela região, né? São pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados, uma grande maioria também de outras regiões do país, né? E aí, muitas vezes eu vejo se repetir essa mesma condição, né? Poxa, eu saí do norte, saí do nordeste e vim para Blumenau, vim para a região ali do Vale Europeu em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de mais segurança, em busca de algo diferente. E aí eu chego lá e o que eu tenho? Nada. Não tenho rede de apoio nenhuma. Então eu passo a frequentar aquela comunidade religiosa e nela eu encontro, às vezes, a minha única rede de apoio, né? Então, muitas vezes é a única coisa que a gente tem. E aí vai muito da sensibilidade que a congregação, que o ministério, que aquela comunidade tem também, né? De se compadecer e de buscar participar da vida da outra pessoa. Participar da vida da pessoa que frequenta ela, né? Então, às vezes, lá as pessoas encontram uma cesta básica. Às vezes lá as pessoas encontram aí um ombro amigo. Lá as pessoas encontram um apoio psicológico também, né? Lá a gente tá... Tem a minha esposa, que nós somos psicólogos. A gente tem outra menina também que é psicóloga. Então a gente encontra isso também. A gente encontra um médico. A gente tem um médico lá também que presta esse suporte para nós, que faz parte da congregação lá, né? Então, muitas vezes é lá que a gente encontra aquilo que a gente entende como rede de apoio. Muitas vezes a gente não tem nossa família do lado, né? Então a gente encontra uma família espiritual, né? E em contrapartida, é importante que as igrejas tenham essa visão também, né? Como foi dito, eclésia, ser chamado para fora. Ir
de encontro aos necessitados, ir de encontro à necessidade da pessoa, do indivíduo, né? E nós, falando agora como ministério, entendemos o quê? Que uma igreja que não faz a diferença na sociedade da qual ela faz parte, não passa de uma porta aberta. E isso a gente encontra em qualquer esquina. Isso é Você quer verdade. entender se a tua igreja fez a diferença? Observe se ela vai fazer falta quando ela mudar de endereço, quando ela ir para outro local. Se ela fizer falta, é porque ela fazia a diferença, né? Quando a gente morava em Blumenau e a gente liderava jovens, né? Era uma boa parte do Ministério de Jovens estava junto de mim e da minha esposa, praticamente 50%. E a gente tinha uma equipe lá, era a equipe Sal. E esse nome surgiu justamente por quê? Porque lá em Mateus capítulo 5, a gente tem ali o sermão da montanha, sermão dos montes, e Jesus traz a fala, né? Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. De que adiantou o sal se ele não salgar mais, né? O que é o sal, afinal? O sal é aquilo que faz a diferença. O sal é um negócio tão simples, é um grão, é um negócio microscópico praticamente. E ele tem o potencial de purificar, tem o potencial de manter a validade, tem o potencial de limpar, tem o potencial de dar gosto. Ele é um tempero, mas ao mesmo tempo ele é usado para fazer pratos doces porque ele realça o sabor. Exatamente. De maneira geral, o sal faz a diferença. E nós estamos neste mundo, nós estamos de passagem por aqui para fazer a diferença. Se eu não faço a diferença, eu não sou igreja. E Jesus continua: o sal que não faz a diferença, que não dá sabor, não serve para nada além de ser jogado ao esterco dos animais. Muito então bom. A gente precisa ter consciência disso e abraçar essa ideia de que na igreja eu encontro a rede de apoio e como igreja eu preciso ser a rede de apoio também. Nossa, Nicolas, muito legal essa colocação. E eu quero ir para a reta final mesmo aqui e queria perguntar para você o seguinte. Você tem visto estudos ou tem visto materiais aí que têm demonstrado benefícios, né, da espiritualidade na saúde mental? Ou não há nenhum estudo específico nessas áreas? Existem estudos, sim. É um tema que tem crescido, cada vez mais sido respeitado também, né? Mas ainda é um tabu, como eu falei antes, né? Ainda é uma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas que não têm essa visão mais já voltada para a espiritualidade vão olhar para esses estudos com que olhar, né? Claro, Poxa, claro, complicado. O cara fez um estudo, publicou um artigo, mas o cara é cristão, ele é tendencioso, né? A maioria vai pensar Exatamente. isso. E essa é uma dificuldade que a gente encontra, né? Não só falando na parte da espiritualidade, mas é algo que a própria psicologia entende como dificuldade da psicologia, né? Como que eu vou fazer um estudo sobre a mente humana se a minha mente vai estar envolvida nisso? Até onde eu vou conseguir fazer esse estudo sem ser tendencioso? Como que eu vou avaliar a subjetividade do outro indivíduo ou do grupo de indivíduos sem colocar a minha subjetividade no meio disso? Então, existem estudos, é algo que está caminhando de maneira um pouco mais lenta, ainda é um tabu e ainda é visto com o pé atrás pelos outros profissionais que não têm essa visão. E eu entendo também o porquê desse pé atrás, né? Eu não olho para essas pessoas que têm esse receio, esse medo como de maneira negativa. Eu compreendo. É porque é aquela questão, né? Até que eu tenho que me manter neutro nesses aspectos, né? É impossível. E quando eu vou fazer um estudo em que avalia se a espiritualidade ajuda ou não no benefício da saúde mental,
se torna realmente complicado. É complicado, porque você vai acabar, de alguma maneira, ou sendo influenciado ou influenciando. Você pode poluir esse estudo, porque você vai ter os seus conceitos, as suas crenças, as suas formas de avaliar. A sua mente está dentro do processo. Você falou bem, acho que é esse o ponto-chave aí. Poxa, mas bacana, eu gostei muito desse papo de hoje aqui. Dentro desse assunto, eu só deixo um questionamento e uma reflexão para quem está assistindo, que é dentro das instituições que cuida de dependentes químicos, quantas instituições você conhece que não trabalha junto com o trabalho que é feito lá com a religião? Eu desafio, Verdade. eu conheço várias e eu não conheço nenhuma que abriu mão de ter a religião. Pelo contrário, você não tem nenhuma religião, você entra lá dentro, você tem que participar. Então, por si só, isso já mostra que deve ter sido detectado algum benefício. E a gente sabe que tem. E a gente sabe que a Bíblia é um livro que tem uma abertura em tudo que é lugar. E é o único livro, eu acredito, que muda vidas. Né? O Nicolas pode falar alguma coisa aí, o Fábio. Eu concordo plenamente, né? Falando agora como cristão, né? Na minha opinião, isso é algo que tem espaço em todas as circunstâncias, em todos os contextos, em todos os lugares. Se você pega a escritura, você lê lá sobre tudo que você precisa. Sobre trabalho, dentro do presídio, né? Exatamente. Também, né? Eles não rejeitam uma visita, Verdade. Exatamente. Uma Bem oração, colocado, Carol. né? Exatamente. Pouco a pouco está encontrando espaço em diferentes instituições. Eu tive a honra de pregar no Exército esse ano. Olha lá. Exatamente. É uma instituição na qual existe esse espaço, né? Casa de recuperação também é algo extremamente importante. Dentro de presídios é algo que tem potencial de transformar vidas. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma casa de repouso para idosos. Semanalmente, ele não é cristão, mas semanalmente ele cede o espaço e um horário para que haja esse tipo de reunião lá dentro com os idosos. Então é algo que pouco a pouco a gente está conquistando como espaço e que eu, particularmente falando, agora como indivíduo, né, creio que faz a diferença, que tem potencial de transformar vidas. Muito bom. O Fábio também, sempre que faz alguma live, né, ele toma o cuidado de pedir, né, se pode fazer uma oração, né, e às vezes você vai num lugar e você fala assim, posso fazer uma oração, né, a gente toma esse cuidado de pedir, se a pessoa não vai se ofender, né, não é, tô aqui, vou fazer, você se incomoda, tá? E eu já vi pessoas falar assim, pode fazer. Se não fizer bem, também mal não vai fazer, né? Então a pessoa ela entende que é bom, que é um benefício. Dificilmente ela vai rejeitar uma oração, né? Onde você vai clamar por coisas boas, né, para aquela pessoa. Então acho que é só benefício mesmo. Com muito certeza. bom, muito bom. Pô, legal, o papo hoje rendeu pra caramba, acho a galera aí. E vocês acharam, pessoal? Gostaram do papo? Né, curtiram o papo? Né, porque assim, como é mais difícil ver esse povo aqui, que eles moram longe pra caramba, a gente tem que aproveitar quando eles vêm pra gente bater esse papo aqui. E se vocês gostaram, segue lá nas redes sociais, segue lá, ó, @NicolasLK_, isso mesmo? Isso aí. NicolasLK, tá aqui embaixo do nome dele, tá? NicolasLK_. Segue lá, ele vai ficar muito contente, tenho certeza. E esse foi o papo de hoje. E eu quero, para encerrar, pedir, às vezes, com certeza você ou carrega um tema, um lema, uma frase, ou você carrega um pensamento, uma motivação, não sei. Alguma coisa você carrega, que é o que faz você todo dia acordar e fazer o que você faz. Se você quiser compartilhar algo para motivar a galera aqui também ou dizer algo, a câmera é sua para você poder fazer esse fechamento. Ok, por essa eu não esperava. Eu acho que o que a gente, tanto eu e minha esposa, carregamos como propósito das nossas vidas, o nosso lema, né? É aquilo que eu tinha comentado antes sobre o sal, né? Então, se de tudo que eu falei aqui, você tivesse que escolher algo para levar para tua vida, leva isso. A gente tá aqui na Terra para ser sal da terra e luz do mundo. Então, independente do que você acredita, independente do que você tem como fé ou deixa de ter, independente do estilo de vida que você leva e do que você
prega, busque ser sal da terra e luz do mundo, busque fazer diferença por onde você passar, busque deixar uma marca positiva, né? Porque por onde a gente passa, a gente deixa marcas, né? A gente deixa marcas nos locais, nas instituições, a gente deixa marca no nosso trabalho, na nossa família, na nossa faculdade, escola. Então, busque deixar uma marca boa, porque no final é isso que faz a diferença, ok? Muito bom, muito bom. Quero agradecer por sua presença aqui, foi um grande prazer bater esse papo contigo. É a primeira vez que eu te entrevisto só você, né? Verdade, verdade. Primeira vez. A gente teve da outra vez lá o ano passado, foi lá na faculdade e foi você e a Fernanda juntos, né? Agora um papo só contigo, foi muito legal, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar com os amigos, a gente sempre tá aqui toda quinta, toda sexta ao vivo com vocês, tá bom, gente? É isso aí. Carol, meu amor, te amo. Obrigado aí por sua presença. Também te amo. A Fernanda que tá nos bastidores aqui também, minha filhota. Gente, um abraço no coração e até o nosso próximo encontro.